Graça e paz, meus irmãos e amigos. Mais uma vez, o irmão Dolimo falando aqui, sempre na direção e na orientação de Deus. Meus amigos e irmãos, lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz que o cristão que já aceitou Jesus como Salvador, confessou os seus pecados, se arrependeu e obteve de Deus o perdão, a libertação, a salvação, ele foi sepultado com Cristo na sua morte e ressuscitou com Cristo também, e agora é uma nova criatura que deve andar em novidade de vida. O comportamento desse novo homem, dessa nova mulher, tem que ser condizente com a vontade de Deus. E nós bem sabemos e conhecemos, meus irmãos e amigos, que a nossa vontade, ela é totalmente diferente da vontade de Deus, porque a nossa vontade é andando em conformidade com a natureza humana, a natureza velha, a natureza caída. Ela é uma natureza ruim, mal, pecaminosa, tendenciosa para o mal. A vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Então, fazer a vontade de Deus não é fazer a nossa própria vontade, não é fazer o que queremos. Louvado seja Deus. Quando nós não tínhamos reconhecido que éramos pecadores e não tinha ainda entregado nossa vida ao Senhor Jesus, nós não conseguiríamos perdoar, falaria muito mal da vida dos outros. Se fosse para ferir, feríamos. Fosse para tomar qualquer atitude precipitada que prejudicasse os outros e a nós mesmos, não pensaríamos duas vezes. E assim é todo aquele que anda distante, desligado do Criador, desligado de Deus. As pessoas não conseguem amar, não conseguem ser sincero, não conseguem ser fiel. A mesma boca que abençoa é a mesma que amaldiçoa. Uma hora está de uma forma, outra hora está de outra. E assim sucessivamente, assim por diante. Mas esse não deve ser o comportamento do cristão, porque nós devemos andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida, meus amados e queridos irmãos, muitas das vezes é fazer aquilo que antes nós não fazia. Na verdade, geralmente, é sempre fazer aquilo que antes nós não fazia para agradar a Deus, mas fazia para agradar a nós mesmos, e fazia para prejudicar a nós mesmos também, para prejudicar os outros. Hoje nós devemos amar a Deus, como a Bíblia nos ensina, acima de tudo e de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Devemos perdoar, devemos amar até os inimigos, quanto mais os irmãos. Devemos liberar o perdão para que tenhamos o perdão de Deus. Devemos olhar para nós mesmos, para a trave que está no nosso olho e não o argueiro do olho do nosso irmão. Devemos não julgar, devemos ter empatia, carregar as cargas um dos outros. Devemos ser prudentes, devemos, meus amados irmãos, resistir ao diabo firme na fé, e muitas das vezes fugir da aparência do mal, e assim por diante. Ou seja, é obedecer a palavra de Deus, é praticar e viver a palavra de Deus. Fazendo assim, encontraremos o caminho da felicidade, da paz, teremos o melhor de Deus em nossas vidas, teremos de fato e de verdade a graça de Deus em nossas vidas. Pense nisso, reflita e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.